Agora, um fato engraçado, né? Pelo menos eu, quando li, eu achei interessante que é o Kenny Arroio, né? Que mesmo não tendo Júnior no nome, não tem o nome do pai e tudo mais, ele solicitou ao Cruzeiro, a gente vai ver cenas aí, eu até mandei uma foto também que tem ele com a camisa, ele pediu para colocar o JR de Júnior, né, na camisa dele, porque foi Rafa Nobre, conte esta história. Pois é, ele é muito fã do futebol brasileiro, especialmente de dois craques, né, do futebol brasileiro. Ele falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, na apresentação dele. O equatoriano falou que é fã do Neymar Júnior e do Vini Júnior. Então, por isso, a presença do Júnior aí acabou deixando a turma curiosa, né? Porque a gente tá aí, ó, Arroio Júnior. vai até na certidão de nascimento, né? Não tem Júnior, não repete o nome do pai. Por que desse Júnior aí? Então, realmente uma idolatria aí do Kenny Arroio, a dupla brasileira, o Vini e o Neymar. O que você acha disso, Lélio? Ele pediu para colocar o Júnior. É muita simplicidade também, né? São muito novos, né? Sim, ele, como já disse aí, explicou o Rafa, ele é fã. Principalmente do Vinícius Júnior, se eu não estiver enganado, né? Ele gosta muito do Vinícius e resolveu prestar essa homenagem agora que ele veio jogar no futebol brasileiro. O atleta tem isso, ele coloca o ano do nascimento dele ou do pai, sabe? Ele coloca o número de um jogador que ele sempre admirou. Eu mesmo, quando jogava vôlei, eu sempre gostava de usar a camisa 2, que era do Xandó, que era meu ídolo. Sim, de Poços de Caldas. Verdade. O Mário Xandó. De Poços de Caldas. Meu conterrâneo. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Então é isso aí, normal. Mas é uma bela homenagem. Quando você falou na manchete, o Arroio quer ser Júnior, falei, mas será que ele quer jogar no Sub-20? A ideia era essa, velho. Mas aí depois eu também me lembrei que no Barba a gente falou essa notícia aí. Eu achei muito legal, achei de uma simplicidade, de um carinho, né? E achei legal o Cruzeiro também falar, ok, né? O 99, então Arroio Júnior. E aí, quando a gente for ler aqueles nomes bacanas, né, que normalmente a Conmebol coloca e tal, que a gente não sabe quem é quem, imagina no caso dele, né? Vai ficar procurando o Júnior que não tem ali, né? O Júnior que não tem. Ô, Josias, tudo bem, querido? Josias Pereira já está conosco para falarmos mais de Cruzeiro. Ele que é colunista do Tempo Esportes do Cruzeiro. O que você achou aí do Arroio querer ser Arroio Júnior, mesmo não tendo nada no nome de Júnior, não tendo o nome do pai dele, mas numa homenagem aí ao Vini Júnior, ao Neymar Júnior, enfim, ele quis o Júnior, tá? Foi isso que aconteceu, Josi. Pois é, de boa tarde para você, pro Lélio, né, para todos aí que estão nos acompanhando, pro Rafa Nobre também. Bom, assim, é uma homenagem, né, que ele faz ao jogador, é um jogador muito novo também, né, muito jovem. Uma homenagem que ele faz pro Neymar. Acredito que essa geração, né, a geração aí do Kenny Arroio, ela foi muito inspirada pelo Neymar, né? Então, acho que, na verdade, os meninos, até hoje, eles continuam muito inspirados pelo Neymar. Eu tava vendo no próprio Mundial de Clubes recentemente, né? Eu via muitas camisas do Neymar. Assim, meninos jovens mesmo, 18, 16, 17 anos, todo mundo usando camisa do Neymar até hoje. Então, acho que o Neymar ele tem uma influência que a gente nem imagina, às vezes, um impacto muito grande em vários outros países do mundo, porque no Brasil realmente ele tem uma questão aí que os brasileiros, né, esperam muito mais do Neymar, né? Então acho que é um problema que a gente tem até talvez de não conseguir enxergá-lo como um ídolo completo no Brasil, mas para o mundo ele é um jogador que realmente tem uma influência muito grande e por isso o Kenny Arroio aproveitou aí para fazer essa homenagem bem peculiar, mas de qualquer forma também chama atenção a camisa 99, né? Acredito que também não é porque não tem outro número disponível ali de atacante, então ele também escolheu esse número, mas é um jogador que mostrou, pelo menos nesse primeiro momento, com colocar o Júnior no nome ali, uma personalidade muito grande. Espero que ele tenha sucesso aí no Cruzeiro para fazer os gols, para fazer as jogadas de velocidade que a gente viu ele fazer muito pela seleção de base, né? Tomara que ele tenha agora uma sequência no Cruzeiro, porque
a saída dele do Besiktas foi um pouco turbulenta, não teve aquele espaço, né, que ele procurava, mas no Cruzeiro eu acho que ele tem tudo aí para deslanchar também e ser um jogador mais efetivo. Você falou do Neymar, né, nessa construção que ele faz com os garotos e tudo mais. A gente tem acompanhado isso até aqui no Brasil, né, Josias, Lélio, Rafa, aonde o Santos vai jogar é muita criança, é muito jovem ali com o Neymar e quer tirar foto e quer estar do lado dele. A gente até acompanha nas redes sociais algumas vezes que as pessoas levam cartaz, né, pedindo, é meu aniversário, me dá camisa, ou, né, queria tirar uma foto com você, que ele não consegue atender, ele responde pelas redes sociais, fala, que pena que não deu, parabéns para você, né, ele tenta manter isso. Então, assim, claro que ele tem as críticas que se tem em relação à condição dele física e técnica no momento, né, o próprio técnico da seleção brasileira, Ancelotti, disse que a questão da não convocação dele foi uma questão técnica mesmo, né, Lélio? Não foi, ou seja, ele falou, ele não está bem, ele não vai ser convocado. Acabou admitindo isso, mas assim, a idolatria de uma geração, ela existe com ele, né? Ela existe com ele e a impressão que a gente tem é que ele cultiva isso também. Pode não ser em campo jogando, mas assim, no tratamento com as pessoas e com os fãs que estão por lá, ele me parece ser um jogador que faz isso muito bem. Você acha, Lélio? Acho, com certeza. Né? Ao contrário de outros jogadores, cara, vai e coloca um fone ali no ouvido, passa direto, tá nem aí pra quem quer tirar uma foto, quer pedir um autógrafo. É claro que a gente sabe também que é difícil você atender a milhares de pessoas. Sim, mas claro. Se houver um número razoável, não custa nada o camarada parar e atender, mesmo depois de uma derrota, sabe? E a gente vê um exemplo muito próximo disso, que é o Hulk. Isso. Sabe, até a torcida adversária pede foto com ele. E o Neymar, em todos os estádios que ele esteve, que a criançada chegou próximo a ele, ele procurou tratar todo mundo muito bem. E quanto a isso, não resta a menor dúvida. Ele só não foi convocado mesmo porque ele reconheceu que o nível dele nesse momento não está para jogar na seleção brasileira, porque ele está devendo. Ainda bem que ele sabe. Agora, Josias, voltando para o Cruzeiro, eu já perguntei para o Rafa, já perguntei para o Lélio, é a nossa enquete de hoje também para os torcedores. Qual que você acha que é o principal desafio do Jardim de agora em diante? É o time para as duas competições, né? Porque ele está nas duas competições, pelo menos até quinta-feira existe aí, né? Nesse momento ele é o classificado com 2-0 em cima do Atlético. Ou você acha que a maior dificuldade é se manter no topo do brasileiro, né, tendo ali na cola o Flamengo e o Palmeiras, ou manter a motivação desse grupo? O que você acha que é a maior dificuldade para o Jardim de agora em diante no que se apresenta para o Cruzeiro na temporada? Bom, acredito que hoje o time do Cruzeiro tem opções melhores para as beiradas. Então acho que talvez o Cruzeiro tenha hoje uma mobilidade maior para poder dar uma mexida no time, né, em relação a essas duas competições. Talvez eu acho que o maior desafio vai ser realmente essa caçada a Palmeiras e Flamengo ali, porque eu acho que é uma coisa bem complicada de se fazer, se bem que os dois times, né, eles estão envolvidos na Copa Libertadores. Então assim, se o Cruzeiro continuar numa levada positiva ali, junto a essas duas equipes, e dependendo do que acontecer com Palmeiras e Flamengo na Libertadores, talvez o Cruzeiro sobre aí para uma possibilidade de continuar brigando por algo maior dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então vai depender muito desta sequência, mas acho que mesmo assim é uma disputa que é muito, muito complicada, né? O Lélio também pode falar muito bem, o Rafa, porque são dois times que têm uma capacidade de investimento, trouxeram nomes na janela aí, nomes de peso do futebol europeu, né? O Flamengo com o próprio Samuel Lino, contratado agora, convocado para a seleção brasileira. O Andrés Pereira está chegando aí também no Palmeiras. Então, assim,
é uma disputa muito pesada que o Cruzeiro tem pela frente com essas duas equipes. Acredito que é o maior desafio mesmo, porque a motivação, acho que é uma motivação natural, o time tá bem, o time tá embalado, o time tem boas peças, tem boas condições, mas é uma disputa em determinado momento até desigual, né? A gente tem falado muito aí de fair play financeiro no futebol brasileiro, como que vai ficar. Não acredito em espanholização do futebol brasileiro, acho que estamos muito distantes disso acontecer, é uma realidade que a gente vê até nos próprios campeonatos, né? A gente não vê um time, a gente vê um futebol cíclico no Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Uma hora o Flamengo consegue títulos, né? Uma hora o Cruzeiro vai lá, consegue quebrar a hegemonia, o Atlético até conseguiu isso também recentemente, então acho que essa espanholização, acho que talvez não corra esse risco. Pode ter o risco realmente financeiro, né? Dessas equipes continuarem tendo muito mais capacidade de investimento. Mas talvez na bola, no campo, os resultados não sejam os mesmos, porque o Brasil tem uma situação muito diferente da Espanha, né? Trazendo para essa discussão também, se o Lélio puder falar alguma coisa também, porque eu acho que assim, o calendário do futebol brasileiro ele é muito brutal. E isso talvez impeça de termos uma equipe hegemônica no Brasil, porque o time tem que fazer escolhas. Vou abrir mão de uma Copa do Brasil ali para priorizar uma Libertadores, para priorizar um brasileiro. Então não tem como uma hegemonia ser estabelecida. Então acho que talvez não corra esse risco, mas é difícil brigar com essas duas equipes. Acho que isso é o que o Lélio votou também, que ele acha que é o mais difícil pro Cruzeiro, né? Agora, Dimara. Diga, querido. Não, deixa eu só falar uma coisa. Um abraço, Jojo. É o seguinte, aqui também, a gente ainda, por mais que tenha a previsão, né, e o calendário do ano que vem já preveja isso aí, de uma diminuição nas datas do campeonato estadual, cara, a Copa do Brasil, você também pode, de uma certa maneira, facilitar as coisas. Por exemplo, se fosse na Inglaterra, na Inglaterra, principalmente, né? Já era. O Atlético estava eliminado da Copa da Inglaterra. É um jogo só. Isso. Entendeu? É só na semifinal que tem 2 jogos e a final é disputada em um jogo. Entendeu? Então, talvez também o calendário brasileiro tenha que partir, mesmo a gente sabendo da tradição da Copa do Brasil e tudo mais, às vezes você sortear mando de jogo e pronto, e vai, é um jogo só, quem ganhar passa, quem perdeu vai chorar na cama, que é o lugar quentinho. Pode ser que aconteça isso, mas eu vou ser muito claro aqui, para mim, o que continua atrapalhando e muito o calendário brasileiro são os campeonatos estaduais. Também sou da mesma opinião, a gente não é contra. Concordo. Não é que a gente seja contra o estadual, mas é a fórmula de disputa, né? A forma como acontecem. Eu continuo batendo na tecla que tinha que ser regionalizado, depois ali faz uma reta final, né, com quem ganhar do interior, mais os grandes, chamados grandes da capital, né, no nosso caso específico aqui, e pronto, acabou, sabe? 2 jogos, tchau, foi, é isso que acontece. Porque não tem necessidade disso. Não é só a quantidade de jogos, mas é atrapalhar a preparação do time no início de temporada, que é tão diferenciado para todo mundo, né? E assim, não, disputa com o Júnior, como o próprio Atlético chegou a fazer, o Cruzeiro também fez, né, no início dessa temporada. Mas não, né? Não dá, né, gente? A gente viu que não deu, né? Porque assim... Tem que ter time bom, Júnior, pra jogar, viu, Dimara? É isso que eu tô dizendo. Se você tiver o campeonato, a obrigação tua é ganhar. Não tem jeito. Ninguém entra aqui com o Atlético Cruzeiro pensando que eles não têm obrigação de ganhar o Mineiro, porque todo mundo sabe que eles têm obrigação. Aí você entra com o Júnior, não vai bem, né? Já dá confusão. Deu no Cruzeiro, por que não vai dar? Já deu no Atlético em outras vezes, né? Então, assim, se tiver, tem que ganhar. Acho que esse que é o grande problema da questão dos estaduais, né? E que aí tem esse peso todo que a gente viu. Rafa, repete pra gente então. Quer dizer que dos novos contratados, ninguém tem condição de jogo pro Clássico, e aí mais pra frente vai ter, né? O Sinisterra ele já foi regularizado. O Sinisterra então, tem. O Sinisterra tem condição e vai com certeza pro Clássico. Não foi pro banco de reservas no jogo na Arena, mas esse jogo vai estar fazendo a preparação na folga.
dos jogadores, ele fez um trabalho, então está tentando recuperar aí esse tempo perdido, o Sinisterra, para poder ser opção para o Leonardo Jardim. Já os outros 3 não, pelo início da competição, né? A CBF não permite, desde que tenha já iniciado as quartas de final, foi o que aconteceu, né? Já tinha acontecido o primeiro jogo com o mando do Atlético, então o Cruzeiro com os outros 3, né? O Cauã, o Rian e o Arroio, e aí os 3 não ficam à disposição caso o Cruzeiro avance aí para a semifinal, sim, iniciando já com a opção dos 3. Foi uma boa janela do Cruzeiro, né? Mesmo que talvez não tenha vindo assim tudo que se esperava, a questão dos zagueiros, tantos zagueiros anunciados, né, Jojo? Mas foi uma boa, eu achei, jovens, promissores, para frente, né? Pensando lá na frente, eu achei uma boa janela. Sim, achei uma janela muito boa. A gente até reclamava, né, Tia? Eu até fiz coluna sobre isso, falando que quando é que o Cruzeiro contrataria, né? E aí o Pedrinho, né, trabalhando ali na surdina, às vezes no silêncio, com o próprio scout do Cruzeiro, né, o novo scout do Cruzeiro, conseguiu trazer nomes interessantes no mercado, né, nomes que, principalmente do futebol sul-americano, né, mapearam muito bem essa questão desses talentos da Colômbia, do Equador. Acho que tem que fazer isso mesmo, né? O futebol brasileiro, ele pode pincelar mais, pode pegar esses jogadores aí que estão no futebol aqui os nossos vizinhos, né? Acho que muitas vezes a gente perde alguns atletas, logicamente, porque muitos times também não têm uma capacidade financeira tão grande para bater de frente como a MLS, sei lá, com um time da Turquia, do futebol inglês, mas de qualquer forma são talentos que precisam ser lapidados aqui no futebol brasileiro para que depois gerem uma possibilidade de retorno financeiro. E pode até passar na Europa, não tem problema. A gente vê o Caio Jorge aí, por exemplo, né? Chegou aqui, não conseguiu jogar muito bem na Europa, teve lesões, foi emprestado pela Juventus, a Juventus vendeu o Caio Jorge e hoje o Caio Jorge está na seleção, possivelmente num futuro aí, tomara que seja distante, né? Pelo menos a torcida do Cruzeiro espera, ele pode ter aí a possibilidade de retornar ao futebol europeu, mas é um jogador que já tem rodagem, já tem bagagem. Então acho que o Cruzeiro trouxe sim bons reforços e eu acho que é uma janela bem eficiente do departamento de scout do Cruzeiro, até mesmo pelas condições que o Cruzeiro tem. Talvez o Cruzeiro tenha uma pisada aí no freio em relação a investimentos, mas mesmo assim, né, foram investimentos muito altos. Tava vendo aí, acho que o Rafa pode confirmar melhor, mais de 100 milhões, né, possivelmente, assim que o Cruzeiro talvez investiu aí nesses movimentos, nessa janela aí do meio do ano, né? 100 milhões. Pode até aumentar, né, Jojo, caso o Cruzeiro tenha interesse em permanecer com o Sinisterra, né? Ah, mas sim, no futuro, sim. É verdade. É verdade. Então, gastou sim, viu, gente? 100 milhões. Isso só para encerrar e concordar com o que o Jojo tá falando, mostra muito como é que esse abismo que tem financeiro, né? Essa demora do Cruzeiro para contratar. Tem o trabalho do Joaquim Pinto, né, esse analista de mercado do Cruzeiro, um excelente profissional, todo mundo destaca o trabalho dele, então teve muito o olhar dele para esse mercado. O Cruzeiro teve que fazer um trabalho mais minucioso, né, porque não tem o poder aquisitivo de Palmeiras e Flamengo para sair gastando, para, por exemplo, mais experiente, investir, né, em um Emerson Royal, que vai ser reserva da lateral direita, ou pelo menos por enquanto é reserva da lateral direita do Flamengo, se dá o luxo de gastar com menos critério, talvez, né? Lá os caras, lá Palmeiras e Flamengo hoje falam em 10 milhões de euros como se fosse 10 milhões de reais. Verdade. Os times que antes vendiam, 10 milhões de euros, eles compram. O Andréas Pereira, se eu não me engano, ele veio por 12,5 para vir por 25. Porque o Furran tinha feito jogo duro. E aí tá aí o Andréas Pereira, que era um dos principais jogadores da equipe lá de Londres, entendeu? Então, realmente, há uma discrepância financeira neste momento. Como há, inclusive, do Josias para nós. Amanhã ele vai estar lá no estádio do Corinthians assistindo a primeira rodada do futebol americano que começa hoje, né, Josias? A discrepância aí é jornalística esportiva, né, Josias? Pelo amor de Deus. Né? Tá até com a camisa. Tá até com a camisa aqui do Chiefs aqui, o Chiefs treinou hoje aqui em São Paulo, né? Vai perder de novo.
Não. Não, mas eu não sou torcedor deles, não. Só tô só com a camisa aqui pra fazer, né? Se bater essa bola aí, se eu falar rapidamente, teve os 2 treinos dos times aqui, o Chargers e o Chiefs, eles vão jogar amanhã, sexta-feira, primeiro jogo da rodada da semana 1 da NFL, que começa pra valer. A expectativa da NFL, só trazendo a informação rápida aqui mesmo, a NFL ela quer se estabelecer no Brasil e ela mira, pelo menos nos próximos 5, 6 ou 7 anos, assumir aí e ficar entre o top 5 dos esportes no Brasil. Então essa é a estratégia da Liga. Eles têm uma estratégia muito audaciosa, né, Lélio, de fazer essa possibilidade de colocar o futebol americano entre os esportes tops aí do Brasil. E eles miram aí essa possibilidade, quem sabe eles vão conseguir nesse prazo, até porque agora com a entrada de uma nova detentora de direito de transmissão, né, que com certeza impulsiona muito mais do que a antiga, né? Então a gente está falando aí de um movimento muito brusco da NFL em busca desse crescimento, mas eles têm muito dinheiro, né? O ano passado, só um número básico aqui, até que eu fiz uma matéria sobre isso, 330 milhões gerados no jogo da NFL do ano passado aqui em São Paulo. Teve aí mais ou menos 12.500 empregos gerados, 11,5% das pessoas que foram ao jogo, elas são de fora do Brasil e 57% do público do estádio era composto de pessoas que não eram de São Paulo. Então é um movimento muito grande aí de pessoas. E a NFL estima que mais ou menos hoje no Brasil nós tenhamos aí 36 milhões de pessoas que consomem futebol americano no Brasil. É o segundo maior público, segundo maior mercado consumidor fora dos Estados Unidos. Por isso o interesse da Liga, as pessoas podem falar, mas por que eles estão vindo para cá e tal, essa movimentação toda? É financeiro, né? A gente sabe que a capacidade do Brasil de gerar receita é muito grande, por isso eles estão aqui. Valeu, Josias. Aproveita bastante, tá, querido? Depois você conta tudo pra gente, tá bom? Pode deixar. Um abraço pro Lélio. Nós vamos fazer aí nós temos que fazer, né? Fazer um o programa. Esportes aí voltado. Isso, exatamente. Nós vamos fazer, viu, Lélio? Pode deixar aí. Mas eu sou só um sacatrapo, eu não entendo nada, Mas você palpita, sacatrapo. A gente dá um jeito, tá? Então, beleza. Isso. Abraço aí. Você fala aí se você gostou do noivado do Travis Kelce com a Taylor Swift, viu? É fofoca agora? O Travis Kelce que é jogador lá do Chiefs. Tomara que ele não jogue nada esse ano. Um abraço, tchau. Você não gosta do time, né? Eu ia falar com quem que Vini Júnior tá ficando também, mas resolvi não falar que aqui não é programa de fofoca, né? Isso, nós já falamos tudo hoje. Mas você, né, vocês do Barba, né? Mas às vezes pode contar aqui também. É a Virgínia. A influenciadora, né? Então, tava lá no iate. Para, Dimara, vamos pro futebol. Arrumou confusão com o Neymar, né? Confusão. Como que liga pro homem 3 horas da manhã, um homem casado, né? A mulher dele atendeu o telefone. Vamos, gente, vamos tocar o futebol aqui.